Eu já tinha tentado fazer várias coisas dentro desse universo do vidro blindado para me destacar e destacar a empresa que eu trabalhava. Eu sempre quis assim descobrir uma coisa assim nova, uma coisa revolucionária. Então eu pesquisava, eu estudava, eu sempre estudei muito. Tentei fazer vidro blindado com vidro extra clear, tentei fazer vidro blindado com bottle float e tentei vários tipos de processo com vidro temperado, vidro termo endurecido e nada que eu fazia dava certo para conseguir fazer um vidro melhor, um vidro diferente. E eu queria descobrir alguma coisa. Foi então que eu estava numa feira na Alemanha, na Glasstec, eu conheci um fabricante de forno. Esse fabricante de forno italiano, um forno chamado Lema, ele fazia peças de têmpera química. E aí a pessoa me chamou, me levou até ele e falou assim, ó, vou te apresentar um cara aqui, um italiano que faz um negócio no vidro aqui. E aí ele me apresentou esse produto, que é o vidro temperado quimicamente. E nesse vidro temperado quimicamente, eu fiz umas amostras, mandei vidro para ele temperou para mim, me devolveu. Fiz vários testes balísticos, mas infelizmente não dava diferença nenhuma. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o vidro temperado quimicamente, porque eu tinha visto já alguns artigos científicos falando sobre isso, que em alguns países eles utilizavam esse tipo de vidro para uso militar, e eu queria descobrir o que tinha nessa têmpera de vidro, têmpera química de vidro, que eu poderia usar para fabricar vidro blindado. Foi então que eu fui para São Carlos e eu comecei o meu mestrado na Universidade Federal de São Carlos com esse tema de têmpera química para vidros. Bom, primeiramente a gente tem que definir o que seria uma têmpera. A têmpera é um processo onde você pega um vidro comum, faz um tratamento térmico e você faz resulta que você tem um vidro mais forte, com uma resistência mecânica mais forte. No aço também tem o mesmo nome, é chamado de têmpera também. Você pega o aço, faz um tratamento térmico no aço e resulta então um aço com maior resistência mecânica. Então, nesse caso, o vidro que a gente usa, que a gente vê por aí no envidraçamento, por exemplo, de loja, no box do banheiro, vários tipos de vidro que se chama vidro temperado, que são vidros mais fortes. Então, quando você dá um impacto nele, ele é mais resistente. Até os vidros das laterais do automóvel também são vidros temperados, tá certo? Só que o vidro temperado, ele funciona a partir de 3 milímetros para cima. E quando começaram a querer fazer um vidro temperado mais fino, de 2 milímetros, 1 milímetro, 0,8 milímetros, até mesmo para fazer tablet, para fazer celular, eles não conseguiam fazer a têmpera térmica. Tá? Então já existia têmpera química desenvolvido para fazer outros processos, para fazer outras coisas. E adaptaram então essa tecnologia e evoluiu bastante essa tecnologia por causa de dispositivos celulares, dispositivos eletrônicos aí como notebook, tablet. E então é isso que eu vou falar hoje, sobre esse aumento da resistência mecânica para tipo de vidro fino, mas que é possível fazer para vidro grosso para aplicação militar. A gente só precisa entender como fazer isso daí. E é isso que eu vou revelar para vocês nesse vídeo hoje, qual que é o desafio de se fazer isso e o porquê não é tão fácil a gente fazer, porque senão todo mundo estaria fazendo, né? Como que funciona? A têmpera que é térmica no vidro funciona da seguinte forma: você aquece o vidro até uma certa temperatura, onde os átomos eles vão estar todos mais distantes, ele vai fazer uma expansão. Quando você esfria abruptamente, rapidamente o vidro, os átomos que estão na superfície do vidro eles vão se agrupar e ficar mais próximos.
tá? E o miolo do vidro ele continua quente. Depois que você continua jogando um jato de ar e o miolo começa a esfriar, aqueles átomos na superfície do vidro que já estavam ali bem juntinhos, eles vão se compactar e vão ficar mais próximos ainda. Com isso, todos os defeitos de superfície, trinca, rugosidade, tudo que pode iniciar uma fratura quando você estiver fazendo aplicando uma força no vidro, essas micro trincas, essas fissuras, esses defeitos superficiais do vidro vão estar todos compactados, todos sob tensão. Então você tensiona essas trincas para elas não abrirem. E é assim que você vai fazer o fortalecimento do vidro. Na têmpera química é feito da mesma forma. Só que em vez de você pegar os átomos que já existem e compactar eles, você faz uma troca de átomos. Você pega alguns átomos menores, tira de dentro do vidro e coloca dentro do vidro alguns átomos que são maiores. Então você imagina que você tem um diâmetro atômico pequeno, que é o sódio, por exemplo, que tem no nosso vidro, ele tem um diâmetro atômico pequeno. E aí você tem o potássio, que ele é um átomo que tem um diâmetro atômico maior. Quando você coloca o vidro mergulhado num banho de sal de potássio, numa temperatura entre 350 a 600 graus centígrados, o nosso vidro, então, ele vai dar uma dilatada e vai haver uma reação química onde vai fazer a troca desses átomos. O potássio vai entrar no vidro e o sal, então, vai roubar o sódio. Então, à medida que ele rouba o sódio, ele dá um potássio em troca. Quando você termina essa reação química, que você tira o vidro de dentro desse banho de sal quente, vai ter os átomos na superfície do vidro vão estar todos comprimidos. Então eles vão comprimir todas as trincas, todas as microfissuras, todos os defeitos que você tem na superfície do vidro. E com isso, então, você vai estar fazendo a têmpera química. Primeiro problema para se fazer essa têmpera química, no nosso tipo de vidro, que é o vidro que a gente compra, o float, que a gente compra para fazer vidraça, para fazer vidro de carro, é que vai precisar de 1 a 1000 horas para você fazer esse trabalho. Então, na questão de tempo para você estar fazendo isso daí na fábrica, 1000 horas não dá para fazer, tá certo? Se você coloca muita temperatura, perto de 600 graus, que vai favorecer a troca dos átomos, a estrutura do vidro vai dar uma relaxada, ele vai penetrar muito, né? E vai ser pouco, vai diluir esses átomos dentro do vidro, ele não vai dar o efeito que precisa. Se você coloca uma temperatura mais baixa, em torno de 400 graus, ele não vai dilatar tanto o vidro, a troca vai ser mais lenta e vai fazer uma compactação maior na superfície. Só que essa compactação maior na superfície ele vai ter uma profundidade muito pouca. Então precisa achar esse equilíbrio de profundidade, né? E realmente para haver essa densidade abrupta de vidro, de átomos. Então eles precisam abruptamente sair de uma superfície de compressão para um miolo que esteja neutro, que não esteja sob tensão. Tá certo? Bom, existe um tipo de vidro que é fabricado pela Saint-Gobain que ele é já próprio para fazer a troca iônica. Então, em vez de você comprar esse vidro que a gente compra normalmente, é um vidro especial. Esse vidro ele é um vidro com alto teor de sódio. Então, eles colocaram de propósito muito sódio na formulação do vidro, tá certo? Para que quando for fazer a têmpera química desse vidro, ele ter bastante sódio para trocar com potássio. Com isso, então, a reação química também fica mais rápido. Só que é muito difícil você conseguir obter esse tipo de float aqui no Brasil, tá bom? Então, já começa por aí que você tem que descobrir aonde compra e tentar importar esse vidro aqui para usar. Esse é um problema. Outro problema, todo o vidro float, que é o vidro que a gente trabalha, ele, como eu já expliquei para vocês em outras situações, ele flutua sobre uma piscina de estanho metálico derretido. Então esse estanho metálico, ao qual essa areia derretida que vai formar o vidro está flutuando,
ele contamina de estanho a parte de uma lateral do vidro. Então tem átomo de estanho numa lateral do vidro. E a outra lateral do vidro não tem esses átomos de estanho devido ao processo. Quando você faz a têmpera química, você vai querer tirar o sódio, o estanho ele dificulta o sódio a sair. E ele dificulta também o potássio a estar fazendo essa troca. Então você vai ter um lado que vai ter mais dificuldade de trocar o sódio com o potássio do que o outro. Com isso, acontece um empenamento do vidro. Então isso é uma coisa que é um problema. O pessoal resolve da seguinte forma: eles fazem um polimento no lado que tem o estanho, fica lá um processo de polimento que gasta muito dinheiro e demora muito. E pode dar um defeito também de polimento, uma distorção. Ou eles fazem um outro processo que é o seguinte: eles aplicam estanho do outro lado do vidro. Aí fica com estanho nos dois lados. Então com isso dificulta os dois lados. Com isso você vai aumentar muito o tempo de fazer a troca para fazer a têmpera química, mas ele não vai estar acontecendo o processo de empenamento. Existe um outro tipo de vidro que ele não é fabricado na forma de vidro plano, tá? Apenas para questão de laboratório. Ele é um vidro com óxido de zircônia. Esse vidro ele é um vidro de sódio também, que ele tem óxido de zircônia na composição dele, em torno de 5%. E esse óxido de zircônia em torno de 5%, ele vai fazer, quando tiver essa troca iônica, tá certo? A zircônia, por algum motivo que o artigo científico também não sabe explicar, ele, diferente do vidro comum, que é o vidro que a gente usa, ele aumenta 3,5 vezes a resistência mecânica. Porque a zircônia a gente já sabe que é um material que favorece o endurecimento do vidro. Então, quando você faz essa troca e você tempera quimicamente um vidro que é rico em zircônia, a dureza dele aumenta demais, o vidro fica muito forte. Só que é um vidro que naturalmente ele não é transparente, tá? Mas é possível de estar fazendo esse tipo de trabalho para outras aplicações, como por exemplo, parte de odontologia, tá bom? Outra forma que você pode fazer para melhorar essa troca iônica, tá certo? Hoje eu estava trocando uma ideia com o Christian, que é o dono da Protector, e a gente estava conversando justamente sobre isso. Estava explicando para ele quais são os tipos de têmpera química que você pode fazer para ter um pouco mais de sucesso no processamento aí do desenvolvimento do novo produto. Então essa têmpera química ela demora demais e a camada é muito pouca. Então com isso você não tem um ganho muito grande. A têmpera química que eu tentei fazer mandando o vidro temperar e trazendo de volta e testando balisticamente, ela não deu certo, tá certo? Então em termos assim de espessura, você conseguiria através depois de cálculo, eu cheguei à conclusão que ele reduziria 0,2 milímetros. Então em vez de usar um vidro de 6 milímetros, você usaria um vidro de 5,8. Só que não existe vidro de 5,8 para comprar. Então não adianta você reforçar quimicamente o vidro e depois não conseguir tirar nem 1 milímetro de espessura do vidro. Então, um processo que você pode tentar fazer é a dupla troca iônica. Como que funciona a dupla troca iônica? Você pega o vidro, esse vidro que você quer fazer a resistência mecânica dele aumentar, você vai colocar dentro de um banho de sal de lítio. O banho de sal de lítio, então, ele vai tirar o potássio, vai tirar o sódio de dentro do float e vai colocar lítio dentro do vidro. Então você vai ficar um vidro rico em lítio na superfície dele. Depois que você fizer isso, você vai esfriar o vidro e aí sim você vai colocar no banho de sal de potássio, tá? Aí o potássio, ele para trocar com o lítio é mais fácil do que ele trocar com o sódio. Então você vai esquentar menos, ele vai trocar muito mais, porque vai ter um monte de lítio, então vai trocar um monte de lítio com potássio, você vai conseguir comprimir bastante a superfície do vidro e vai penetrar bastante. Então com isso você consegue uma camada boa e você consegue uma resistência boa. Só que você vai ter que fazer duas trocas. Esse que é o problema.
você vai ter que fazer o processo de aquecimento, permanecimento naquela temperatura e depois esfriamento 2 vezes. E como você vai fazer 2 vezes, talvez em termos de processo não seja a melhor coisa a ser feita, não vai te dar produtividade, tá bom? Existe também outros tipos de troca que você pode fazer. Existe um processo onde você pega uma pasta de potássio, você passa a pasta de potássio, então você não precisa do banho. Também pode ser feito dessa forma. Existe uma forma com vapor de potássio. Então você faz um vapor de potássio e também faz a troca sem o banho. Você faz também o mesmo processo também com micro-ondas. Você pode jogar micro-ondas, o micro-ondas vai excitar a superfície do vidro e vai favorecer essa troca iônica do potássio com o lítio. Então, com isso também você pode conseguir uma camada um pouco mais profunda. Mas tudo isso daí é laboratório. O pessoal não sabe como é que faz uma máquina uma máquina de micro-ondas do tamanho de 3 metros por 2 metros para você enfiar lá dentro o vidro. Então isso daí é um pouco complicado para fazer hoje em dia e também em caráter experimental. Mas são técnicas que dá para você ir fazendo para você tentar desenvolver alguma coisa aí, tendo ideias para fazer na fábrica de vidro blindado de vocês, tá bom? No caso desse vapor de potássio que o pessoal fala, existe um motivo para fazer isso. Quando você coloca num banho, imagina um líquido, imagina sal de potássio, KNO3, nitrato de potássio, e você vai lá e você esquenta a 450 graus. A 450 graus mais ou menos, a partir de 400 graus ele vira líquido, ele fica que nem uma água. Daí você pega e mergulha o vidro lá dentro desse banho. Aí você faz a têmpera de um vidro, você tira. O que vai acontecer? Um monte de potássio vai entrar na peça e a peça vai liberar um monte de sódio. Então o banho vai ter um pouco de potássio e um pouco de sódio. Aí você põe outra peça. Aí você faz a mesma coisa, vai pondo peça atrás de peça. Vai chegar uma hora que você vai ter um banho rico em sódio e pobre em potássio. Então cada vez vai precisando ficar mais tempo no banho. Então para evitar esse tipo de coisa é que faz o vapor de potássio. Tá? Então é um outro processo que se faz, ele é mais caro, obviamente, só que é para evitar essa questão de você estar fazendo a troca com ele num banho que vai ficando pobre, tá bom? Existe um problema também que apresenta todo o vidro quando ele é feito a têmpera química dele, que é a seguinte. Quando você coloca muito potássio dentro do vidro, ele vai ficando com a superfície dele, então, sobre tensão, certo? Vai ficando sobre compressão. Algumas vezes essa compressão ela se torna tão grande, às vezes você tem um interstício, tem um defeito no vidro ali, tem algum cristal, uma parte não fundiu direito na superfície do vidro, e quando você começa a colocar muita tensão ali, você gera microtrincas. E aí aquele vidro, quando você vai testar ele sai mais fraco do que o vidro que entrou. Por causa que você vai então pegando aquela microtrinca, que possivelmente ela ia precisar de uma tensão para quebrar, você vai fragilizar ela e ela vai ficar pior. Então, às vezes, você tem um efeito contrário. Então, você precisa, depois que você fizer a têmpera química, você precisa colocar no ensaio onde você vai fazer o ensaio não destrutivo. Então você vai pegar o vidro, vamos supor que você quer que ele fique com, sei lá, com 20 megapascal. Aí você vai lá e você vai testar. Você vai colocar na máquina e vai ensaiar ele, vai dobrar ele, uma porcentagem até chegar em um esforço de 20 megapascal, libera. Vai o outro. Vai ter alguns que vão quebrar, esses que vão quebrar você tem que descartar. Então você tem que fazer teste de ensaio nos vidros que você está temperando quimicamente, porque justamente por causa disso, ele pode tensionar ainda mais um defeito na superfície e o vidro sair mais fraco do que ele entrou. Isso para a gente, em termos balísticos, não resolve. Tá certo? Outra coisa, quando você tem qualquer defeito na superfície e você faz a têmpera química, vamos supor que você fez a têmpera química, e aí de repente você colocou no para-brisa do carro e deixou a camada temperada para o lado de fora.
Aí você pegou uma pedrinha, bateu uma pedrinha ali, aquela pedrinha, ela ultrapassou a camada que você fez de têmpera, consequentemente você perde a propriedade do vidro, né? Então o vidro ele se torna mais fraco. Então isso não é desejável, tá? Embora que balisticamente isso não seja tanto um problema, porque não é igual ao vidro temperado termicamente. O vidro temperado termicamente, quando você vai dar um tiro nele, ele estoura o vidro inteiro e você não consegue dar o segundo tiro. No caso da têmpera química, você vai dar um disparo, vai quebrar, formar aquela roseta de vidro quebrado naquele ponto, e o restante dos cacos e dos pedaços do vidro que está ali para dar o próximo tiro, todos aqueles pedaços individualmente têm a ação da têmpera química nele. Então, nesse ponto, é melhor do que o temperado termicamente. Existe uma forma que você pode fazer também, que é você fazer o vidro termoendurecido e depois temperar quimicamente. Então, como que seria? Você pega o vidro, esquenta ele e depois esfria, mas você não chega a esfriar rapidamente, porque se esfriar rapidamente você vai temperar ele. Então você esquenta ele e esfria. Aí ele vai ficar termoendurecido. Aí você vai lá e faz a têmpera. Então com isso você consegue um vidro mais duro ainda do que você só temperasse quimicamente, tá certo? Então são todas técnicas que você pode fazer e são coisas que vocês podem tentar desenvolver aí na fábrica de vocês, tendo o KNO3, né, que é o nitrato de potássio, tendo um forno que seja uma piscina, né, que você tem que ter uma coisa de inox, aí, uma banheira de inox para poder mergulhar, com resistência elétrica, tudo, que você consiga, de repente, fazer essa troca química, certo? Obviamente, se você fizer um vidro só, essa banheira pode ter 2 dedos de profundidade, a banheira, né? Então não é... E o KNO3, que é o nitrato de potássio, é um fertilizante. Então você pode ir em loja aí que vende material agrícola e comprar. Não é uma coisa de... Você precisa trazer da NASA, não. Você pode pegar na loja de fertilizante e comprar fertilizante. Então dá para fazer de maneira caseira e você pode começar a tentar fazer aí na fábrica de vocês aí de vidro blindado, tentar desenvolver um vidro blindado mais legal, tá? Bom, então têmpera química seguida, têmpera térmica seguida de química é um jeito, dupla troca iônica, tem a tripla troca iônica também, mas aí você já tem que comprar o vidro, aquele que eu falei com alto teor de sódio, você troca tudo por lítio, e depois você troca por potássio, faz 3 vezes. Então daria para fazer também. Você também pode fazer essa pasta de contato que eu falei para vocês, você aplica uma camada só e coloca na temperatura, troca por vapor, por micro-ondas também, e tem por campo eletromagnético também. Você pode fazer dessa forma também, da mesma forma que é aplicado o vidro refletivo. O vidro refletivo você passa numa máquina chamada magnetron, e o magnetron ele tem os íons metálicos no ar, ele liga aquele campo magnético e ele deposita no vidro de uma vez. Então você pode usar essa mesma técnica também. Tá? Bom, em termos assim de vantagem e desvantagem, eu acho que eu já passei tudo para vocês. Quer dizer, a desvantagem é o tempo, outra desvantagem é o tipo de vidro que você precisa comprar, que muitas vezes tem que importar e nem existe no Brasil. A outra desvantagem que você tem é muitas vezes a camada, que você não consegue fazer uma camada muito profunda e acaba não adiantando nada. E a quantidade que você vai tirar de espessura é 2/10, o que é muito pouco. Tá? Então essas são algumas das observações que eu queria deixar para vocês antes de vocês tentarem fazer aí. Tá? Existe alguns vidros float que já são de silicato de lítio, mas a gente não consegue comprar, que é o vidro, por exemplo, tem um float no Japão. Só que no Japão eles só podem fornecer para o exército japonês, para fazer blindagem dos vidros blindados das viaturas aí, dos veículos militares. Então a gente não consegue comprar. Outra coisa, para vocês nem perder tempo, é o borosilicato, né? Então aquele borosilicato B33 do
da Schott, ele não faz troca iônica, tá bom? Então não adianta você querer comprar que você não vai conseguir. Esse vidro da Saint-Gobain você pode tentar importar. Eu não lembro como é que chama o nome dele, mas pode tentar procurar na internet. E é isso. Antes de sair comprando forno de têmpera aí, tenta fazer de forma caseira, tá certo? Que você vai conseguir algum resultado, tá bom? Não estou dizendo que vai ser fácil, eu acho que não vai ser fácil, tá? Mas não é impossível para você testar. E aí depois você me diz. No caso, por exemplo, né, eu sei que a AGP já tentou, não para diminuir a espessura do vidro, mas para conseguir fazer o vidro externo das portas mais fino. Então você estava fazendo, por exemplo, um vidro de 3 milímetros, que estava quebrando muito, na hora que você coloca o aço, tudo, o vidro das portas estava quebrando, né? Aí pegou, faz a tempera química nele e você consegue sobreviver ele, um vidro de 3 milímetros, um vidro de 2 milímetros para a porta. Então são coisas assim que você pode ter ideia, né? Não precisa ficar limitado ao que eu fiz. O que eu fiz não deu certo, mas vocês podem tentar fazer também. Quem sabe vocês têm uma ideia melhor, né? Um processo melhor. Bom, pessoal, então é isso, quer dizer, a gente sem se aprofundar muito, porque aqui o objetivo não é a gente fazer um negócio científico. Se eu precisasse falar cientificamente, eu ia ter que falar todos os processos, o que é difusão atômica, eu teria que entrar muito tecnicamente, né, explicar o que é difusão, o que é coeficiente de difusão, mostrar a fórmula. Não é isso que a gente está fazendo, né? Então, o objetivo aqui é passar um pouco de conhecimento e aí vocês vão tentando empiricamente aí melhorar a fábrica de vocês, tá? Como eu sempre digo, a live aqui e os vídeos que eu deixo no YouTube são instrutivos para melhorar o conhecimento e a fábrica de vocês de vidro blindado, tá bom? Então, pessoal, gostaria de agradecer aí vocês que estão acompanhando esse vídeo pelo YouTube e vocês que estão acompanhando pelo Instagram. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e o do YouTube também. Se inscreve no canal do YouTube para vocês estarem recebendo os vídeos. E também é importante, na minha página, vocês sempre estarem entrando no meu Instagram, eu estou sempre compartilhando coisas lá, sempre vocês curtirem, interagirem, para poder fortalecer o Instagram e com isso atrair mais pessoas, para que a gente tenha cada vez mais pessoas no nosso ramo participando. O meu Instagram não é o tipo de Instagram que você vai ver 200 mil pessoas, né? 20 milhões de pessoas. Não é esse Instagram. O meu Instagram ele tem todos os fabricantes de vidro blindado. Eu quero que tenha todos os gerentes, todos os supervisores e os donos. E eu quero que sejam ativos. Eu quero que vocês façam igual o Christian da Vitrotech fez. Vê uma postagem minha, pega o telefone e me liga. E me conversa comigo. Ó, Renato, eu vi a sua postagem, eu queria comentar com você. O que você acha disso? Ou o Land, por exemplo, né? O Land também faz a mesma coisa, ele me liga, ele fala, Renato, o que você acha disso? A gente pode fazer isso? Tal. Então vocês podem interagir. Se interagir pelo Instagram, melhor ainda, porque o pessoal vai ver que está tendo bastante participação e vão querer encaminhar isso daí e chamar outros amigos para interagirem também. Se quiser me telefonar, quem tem meu telefone, né? É só ir nos contatos do meu Instagram que você vai achar lá meu e-mail, meu telefone na parte de contato, da bio, tem ali contato. Aí você clica ali e manda para mim uma mensagem, tá? Então, um grande beijo para vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau.